Eu vivi pra ver isso. Eu tô até aqui, ó, esfregando os olhos pra acreditar, gente. Me belisca aí, me belisca. E você também agora vai querer ser beliscado, porque você vai ver também a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo defendendo Bolsonaro. É ou não é inacreditável? Bota então aí um sorriso no seu rosto e um bom dia, bom dia, bom dia pra você, meu muito bom dia pra você nesta quarta-feira tumultuada em que uma coisa muito, mas muito estranha está acontecendo. Pela primeira vez em anos, vários veículos de imprensa se voltaram contra o ministro Alexandre de Moraes e passaram a defender o Bolsonaro e detonar a decisão que proibiu o Bolsonaro de usar as redes sociais. Sim, gente, é isso mesmo. A imprensa brasileira finalmente descobriu que nós estamos sob censura depois de 6 anos. Não é maravilhoso isso? Nesse nosso encontro com a justiça, eu vou te mostrar então todas as manifestações da imprensa caindo na real, defendendo o Bolsonaro e detonando Alexandre de Moraes. Começando por esta aqui do Estadão. Essa aqui que foi a mais contundente de todas, apesar de ainda ter seus problemas. Olha aí. Opinião do Estadão, que é o editorial, é a mesma coisa que a opinião do jornal como um todo. Moraes impede que declarações de Bolsonaro sejam divulgadas em redes sociais, mesmo por terceiros, o que é um evidente abuso. Presta atenção, evidente abuso, que de quebra dá munição para o vitimismo bolsonarista. Olha aí, prossegue o Estadão. Editorial, que é a opinião do jornal. Um caso escandaloso de censura. Escandaloso, censura. No ambiente político já corroído pela polarização política, decisões abusivas como a de Alexandre de Moraes só reforçam a percepção de que o STF age por motivações políticas. Percepção de que abuso, Estadão? Vitimismo? Hã? Olha, isso aí é algo comum na imprensa brasileira. Esse doisadismos aí quase doente, em que os jornais não conseguem criticar o Moraes sem atacar o Bolsonaro ao mesmo tempo, falando em percepção, vitimismo. Estadão, você já disse que a decisão é abusiva. Se a decisão é abusiva, então existe de fato uma vítima do outro lado e essa vítima se chama Jair Messias Bolsonaro. Não há vitimismo. Dá para criticar o Moraes e suas ilegalidades sem precisar bater no Bolsonaro ao mesmo tempo, viu, Estadão? E mais, se tem um abuso, se tem uma censura, como vocês admitem, então não existe uma percepção de motivação política. Não, existe sim motivação e perseguição política, sim. Qual a dificuldade de chamar as coisas pelo que elas são, pelos devidos nomes, hein? De dar nome aos bois. Olha aqui essa traulitada do nosso deputado federal do Novo, o Marcel Van Hatten, em cima do Estadão, respondendo a esse post aí do Estadão, ó. Só viram a censura agora? Vocês do Estadão elogiaram a decisão de Moraes sexta-feira, desmontada por Fux com base na agressão a garantias fundamentais, a proporcionalidade e a liberdade de expressão. Vocês publicaram na sexta em letras garrafais que Bolsonaro fez por onde? Colocando a culpa na vítima pelos abusos que está sofrendo. O Estadão é parte do problema. Inacreditável que virou jornal. Editoriais que sequer conversam entre si são escritos ao sabor de algum vento, talvez qualquer vento. Aprume-se, Estadão. Parem de se aliar ao abusador, parem de curvar-se ao ditador e bajulá-lo. Querem uma dica sobre como fazer? Basta assumir que esse processo é nulo e a partir daí em cada editorial dizer aí o STF não é foro para essa farsa e um juiz não pode ser ao mesmo tempo vítima, acusador, investigador e julgador. É simples, Estadão. Partam daí e não errarão mais, não importando quem é o réu, se é alguém do agrado ou não do editorialista. E voltem a defender o que um dia esse jornal defendeu: a democracia, o Estado de Direito, a liberdade, o repúdio e condenação de toda e qualquer censura. Obrigado pela atenção. Se você gostou tanto quanto eu dessa resposta aí do Marcel Van Hatten ao Estadão, senta o dedo no like com força para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E vamos agora pro Eduardo Oineg na Band, que também fulminou Moraes. Assiste aí comigo, ó. Alexandre de Moraes é um homem experiente, é um jurista vivido e é um autor consagrado. Uma das obras dele sobre direito constitucional está na 40ª edição. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com a interpretação da Constituição ou com o manejo de conceitos básicos como a liberdade de expressão. E passa de qualquer limite razoável proibir, abre aspas, transmissões, retransmissões
ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Fecha aspas. Como assim? Se um jornal entrevista Bolsonaro e publica na edição em papel, pode. Se jogar a mesma entrevista na rede social do jornal, não pode. Como assim? Não é Bolsonaro quem controla as redes sociais de terceiros. Ele não tem esse poder. Poder que a Constituição não delega a ninguém, nem ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa, ele pesou a mão. Gente, dessa vez a decisão do Moraes é tão abusiva como descreveu o Oineg, que nem a Folha e nem o Globo, vejam bem, nem Folha de São Paulo, nem o Globo tancaram mais esse abuso do Moraes. Olha aqui comigo o que a Folha de São Paulo disse. A imposição, também por Moraes, de um silêncio kafkiano a Jair Bolsonaro tampouco traz qualquer vantagem para o desiderato da aplicação segura da lei penal. O ex-presidente fica sujeito à prisão, mesmo se terceiros, opositores inclusive, postarem declarações nas suas redes sociais. E olha aqui o editorial do Globo, que de novo é a opinião do jornal como um todo. Proibir entrevista é indevido e inoportuno. Poxa, é mesmo, Globo. Só não é censura, né? Olha, o Globo aí não tá usando, não teve a coragem de usar a palavra certa no editorial, censura. Olha, se você tá tão cansado como eu desse tipo de jornalismo, que critica, mas segurando as palavras, que não fala o que precisa ser dito, eu tenho uma única coisa para te pedir. Apoie quem faz jornalismo de verdade, não recebe dinheiro público, vive só do nosso apoio. Assine a Gazeta, que patrocina o nosso canal, que liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura. R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses. É menos do que um pão de queijo, um cafezinho. E assim a gente vai apoiar o trabalho de um jornal que vive das assinaturas porque não aceita receber R$ 1 do governo, nem ser capacho de ministros do STF, o que garante que você não vai ver editoriais meia boca. Não, na Gazeta você vai ver isto aqui, ó. Olha aí. Contra Bolsonaro, Moraes eleva os abusos a um novo nível. Esse foi o editorial da Gazeta que fala expressamente que a proibição do uso das redes sociais do Bolsonaro constitui censura prévia inconstitucional, com todas as letras, sem meias palavras. Ali na Gazeta não tem meias palavras, os nomes são dados aos bois. Esses editoriais da Gazeta, gente, são as melhores análises que existem hoje na imprensa. Então acessa agora gazetadopovo.com.br/Deltan. Acessa aí, ou você também pode ir pelo QR Code que está aí na tela. Você vai ser direcionado para o portal da assinatura que vai dar acesso a um mundo de informação de qualidade. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. E hoje eu publiquei artigo na Gazeta, a gente se vê lá dentro. Vão prender o Bolsonaro. E como que os outros ministros vão votar se o Alexandre de Moraes decretar a prisão, hein? O Brasil tá segurando a respiração hoje, prendendo o ar enquanto não sai a decisão do Alexandre de Moraes sobre a prisão preventiva de Bolsonaro. A história recente que nos trouxe até esse momento você conhece. Moraes impôs na sexta-feira medidas cautelares contra Bolsonaro e as reforçou ontem, terça-feira, dizendo que Bolsonaro não pode usar as redes sociais. O que foi uma decisão abusiva, que foi criticada até mesmo, preste atenção, até mesmo pela Globo e pela Folha de São Paulo. Como eu mostrei, aliás, no meu primeiro vídeo de hoje, que eu vou deixar para vocês na tela no final e também na descrição. Aí o Bolsonaro ontem foi para a Câmara dos Deputados e deu uma rápida declaração para a imprensa, de alguns segundos, e mostrou a sua tornozeleira. E o que Alexandre de Moraes fez? Abriu prazo para a defesa de Bolsonaro se manifestar sobre o descumprimento das cautelares. Porque a lei permite que o juiz decrete a prisão preventiva quando medidas cautelares diferentes à prisão são descumpridas. Mas, para Moraes, houve um grave descumprimento e ele cometeu o grave crime de mostrar sua tornozeleira e falar alguns segundinhos com a imprensa. E se o Moraes decretar a prisão, como que vão votar os ministros, hein? Olha, foi sobre isso o meu artigo para a Gazeta do Povo, que foi publicado hoje e que já estava entre os mais lidos do jornal. Olha aí, ó. Como votarão os ministros sobre a prisão de Bolsonaro? Moraes versus Fux. E o que eu digo aí? Eu digo que Moraes vê sim razões para a prisão de Bolsonaro. Teoricamente, ele vê.
O ministro Alexandre de Moraes, na decisão da última sexta-feira, naquele dia ele já tinha visto e apresentado razões para a prisão do Bolsonaro. Ah, Deltan, mas o que ele impôs foram medidas cautelares diferentes da prisão. Sim, mas os pressupostos, os requisitos para essas medidas que o Moraes decretou e para a prisão são os mesmos. Prova da existência do crime, indícios de autoria e algum tipo de risco para a sociedade decorrente da liberdade do investigado ou réu. E mais, segundo a lei, quando são descumpridas as cautelares diferentes da prisão, o juiz fica autorizado a decretar a prisão. E esse é o ponto que se discute agora. Bolsonaro descumpriu as cautelares? O que aconteceu nos últimos dias é um prenúncio de como que os ministros vão se posicionar. A decisão de Moraes na sexta foi surpreendente, gente. Não que houvesse alguma surpresa, claro que Moraes iria em algum momento fazer isso. Ela é surpreendente por outra razão. A pobre fundamentação que ele apresentou. Isso me surpreendeu. E isso não passou também despercebido pelo ministro Luiz Fux, que trucidou ponto a ponto em 5 frentes diferentes a argumentação frágil da decisão de Moraes. No artigo que eu fiz para a Gazeta do Povo, eu explico esses 5 pontos em que Fux trucidou Moraes e você lê lá tudo na Gazeta. Mas eu vou aqui falar sobre 2 desses pontos que são centrais. E antes de eu te contar agora o primeiro deles, se você quer conferir o meu artigo aí para a Gazeta do Povo na íntegra, então eu quero convidar você para apoiar quem faz jornalismo de verdade e não recebe dinheiro público e vive só do nosso apoio. Assina lá a Gazeta do Povo. Ela patrocina o nosso canal, permite conteúdos como esse e liberou para vocês que são inscritos aqui no canal um super desconto na assinatura de R$ 4,90 por mês apenas nos primeiros 6 meses e você cancela quando quiser. É menos do que um pão de queijo, gente, um cafezinho. E assim a gente vai apoiar o trabalho da Gazeta, de um jornal que vive das assinaturas porque não aceita receber R$ 1 do governo nem ser capacho dos ministros do STF. Acesse agora aí, é só mirar com o seu celular nesse QR Code ou digitar gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode aí clicar no link que fica na descrição aqui no vídeo. Para finalizar, vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo um jornalismo corajoso, comprometido com a verdade, com a justiça e com as liberdades. E a gente se vê lá. E vamos então aqui ao primeiro ponto em que o Fux desmontou Moraes. Para Alexandre de Moraes, sancionado pelos Estados Unidos por violação de direitos humanos, para esse Alexandre de Moraes, as ações de Eduardo Bolsonaro naquele país, apoiadas por seu pai, constituiriam crimes de atentado à soberania, coação no curso do processo, obstrução à investigação de organização criminosa. As provas seriam as postagens em redes sociais em que relatam buscar ou agradecem o apoio americano. Para Fux, só caberia falar em interferência no poder judiciário se o poder judiciário não tivesse independência garantida na Constituição. Fux não usa, é claro, essas palavras que eu vou te falar aqui, mas ele trata essas elucubrações do Moraes sobre uma possível interferência no judiciário brasileiro como um crime impossível. Seria impossível existir aí uma coação no curso do processo, uma obstrução de investigação de organização criminosa. O ministro Fux, ele não explora isso que eu vou dizer agora, mas tudo que pai e filho fazem são simplesmente o exercício de direito, da ampla defesa, do direito de petição, do direito de manifestação. Pedir sanções, punições contra violações de direitos humanos é algo impunível porque não viola o direito, que não sanciona, o direito não sanciona, ele não pune o exercício regular de um direito, de uma liberdade. Do contrário, gente, os ditadores poderiam punir quem denuncia os seus crimes fora do país. O que o Fux fala aqui é que simplesmente seria impossível interferir no judiciário porque o judiciário tem a sua independência garantida na Constituição. Ou seja, ele afasta esse primeiro argumento do Moraes de interferência no judiciário nacional. Em segundo lugar, Alexandre de Moraes alega que existe um risco de fuga de Bolsonaro, mas ele não indica fatos ou provas que embasem a sua ilação. A decretação da prisão preventiva exige, pela lei, que existam fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação dessa medida, dessa prisão. Fux contra-ataca o que Moraes diz, falando que Bolsonaro tem domicílio certo, passaporte retido, como que ele vai fugir? Além disso, o ministro Fux, ele afirma que tanto a PGR como a PF não apresentaram provas novas ou concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga que tenha sido empreendida ou planejada pelo ex-presidente. O que a gente vê, junto com o ministro Fux, é que faltam razões ou fundamentos para a decisão de Alexandre de Moraes. Contudo, como diz a frase atribuída a Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. As razões do coração de Moraes, sejam quais forem,
seja ódio, vingança, rivalidade ou o que for, parecem passar longe da Constituição, das leis, das provas e dos fatos. E o que o Moraes fará agora então, hein? Será que ele vai decretar a prisão de Bolsonaro de novo, com base em razões que a razão desconhece? Pela lei, Moraes estaria autorizado a fazê-lo, já que houve um descumprimento das cautelares alternativas à prisão. As cautelares originais, contudo, elas não se sustentavam, como eu mostrei. Mas isso parece ser uma questão superada para Moraes e para o Supremo, já que essas cautelares, essas medidas de sexta-feira, foram aprovadas, endossadas por 4 votos dos ministros da primeira turma contra apenas um, o voto do Fux, que ficou vencido. Ao mesmo tempo, raciocinar em cima da lei, não importa muito para Moraes, né? Vamos falar real. A gente sabe que o jogo de Moraes é político e a fundamentação é só um mero detalhe. Fundamentação essa, gente, aliás, que estava ausente na decisão da última sexta-feira, o que foi também um dos pontos que foi atacado pelo Fux. A questão que importa para o Moraes é qual é o melhor momento político, de opinião pública, eleitoral, estratégico, para jogar o Bolsonaro na prisão. E sobre isso eu fiz um vídeo ontem com o título Bolsonaro pode ser preso hoje por Moraes. É um vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição e na tela no fim. Ali eu te dou a minha opinião franca sobre se Moraes vai ou não prender o Bolsonaro nesse exato momento, nessa semana. Agora, seja qual for a decisão, a turma do Moraes do Supremo, a panela de julgamento, ela tem respaldado cegamente o ministro em suas decisões anti-bolsonaristas e respaldaram por ampla maioria a decisão da última sexta-feira. O posicionamento dos ministros é um prenúncio de como que eles vão se posicionar se o Moraes decidir decretar a prisão do Bolsonaro pelo descumprimento das medidas cautelares, pelo grave crime de mostrar sua tornozeleira e falar alguns segundos com a imprensa. Nós já sabemos como que os ministros agirão, mas tem uma outra questão fundamental. A questão é como você vai reagir. Você vai permitir a injustiça e a perseguição descarada à direita? Vai permitir a interferência eleitoral do judiciário mais uma vez, amordaçando o maior cabo eleitoral da direita no Brasil? Cabe a nós todos reagirmos de modo pacífico, ordeiro, democrático, mas firme. Dia 3 de agosto vem aí, vai ter manifestação. Reage Brasil!